Olá, eu sou o Dr. Marcelo Pavan, reumatologista, e hoje eu venho aqui falar sobre osteoporose. A osteoporose é uma doença comum que acomete principalmente mulheres após a menopausa. Também acontece em homens, porém numa menor proporção, geralmente após os 50 anos. Na situação da osteoporose primária, o principal fator são as mudanças hormonais. No caso pós-menopausa, a diminuição do estrogênio, e no caso do homem acima dos 50, 60 anos, a diminuição da testosterona. Essas alterações provocam uma mudança no metabolismo ósseo e, portanto, há uma diminuição da formação de osso e um aumento da reabsorção do cálcio do osso, levando à fragilidade. A osteoporose é uma doença caracterizada por fragilidade óssea, então um risco aumentado de fraturas, principalmente antebraço, distal, próximo do punho, o ombro, vértebras e a bacia, o colo do fêmur, que é uma fratura bastante grave, inclusive com risco de mortalidade em cerca de 30% dos pacientes durante o primeiro ano pós-fratura, por complicações relacionadas à dificuldade de mobilidade. Essa fragilidade óssea, essas fraturas, uma indica maior risco da outra. Então, quando uma pessoa tem uma fratura do punho caindo da própria altura, escorregando numa poça d'água, por exemplo, ela tem um risco muito maior de fratura do colo do fêmur, e isso já é o diagnóstico de osteoporose, mesmo que o exame principal, que é a densitometria óssea, não indique a osteoporose. Em relação a sintomas, é muito importante frisar que a osteoporose não dói. Ela é uma doença completamente assintomática e que só se manifesta na hora que ocorrem fraturas. Por isso, são necessários os exames de rotina, em que vão ser checados periodicamente metabolismo do cálcio, alguns hormônios e a densitometria óssea para ser feito o diagnóstico de maneira precoce. Algumas doenças causam osteoporose. Nesse caso, a osteoporose é chamada de osteoporose secundária. Por exemplo, doenças da tireoide, o hipertireoidismo ou até o hipotireoidismo, doenças de uma outra glândula, a glândula responsável por secretar o paratormônio, ou doenças endócrinas que estão relacionadas com o cortisol interno do corpo. Além disso, a cortisona externa, a prednisona, a dexametasona, que é usada muitas vezes para controlar casos asmáticos, doenças de pele ou inclusive doenças reumáticas, é um fator muito forte de risco para osteoporose e para fraturas, e para isso deve ser atentado. O antecedente familiar de fraturas também é muito relevante. Então, quem tem parentes de primeiro grau com osteoporose, principalmente que tenham tido fratura, tem um risco mais elevado. A partir do diagnóstico, vai ser feito uma conta, uma avaliação dos outros fatores de risco para chegar num risco estimado de fratura para aquela pessoa e assim ser determinado o tratamento e o tipo de tratamento que será usado, que existem vários hoje em dia. O tratamento não precisa necessariamente ser para a vida inteira. Muitos remédios são usados por 3 ou 5 anos e, adquirindo-se um ganho de massa óssea, a gente interrompe o tratamento por um período também. É uma doença crônica que deve ser acompanhada para o resto da vida, mas com o tratamento adequado é possível ter uma vida normal convivendo com ela. Lembrando que ela não dá sintomas, ela não tem dor. E, sendo, portanto, uma doença silenciosa. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre osteoporose. Se precisar de mais informações, pode visitar o meu site. E caso tenha o diagnóstico ou alguma dúvida sobre como ser feito o acompanhamento, procure um reumatologista o mais rápido possível. Até mais.